esse interessante minuto de sabedoria. Então Bem, tá, minha gente, vamos passar então agora para a nossa também. aula com a nossa irmã Silvana, que também ela tem um tema bem importante, né, para compartilhar conosco Ah, esta noite, né? Então, Obrigada. para alimentar nosso espírito. O tempo é seu, minha amiga. A aula de hoje, que foi passada, ela foi proferida pela Liz, a primeira conselheira na presidência geral da primária, em 2020, na Universidade de Brigham Young. Serviu naquela época e nos serve agora e vai nos servir no futuro, porque o tema dela foi permanecer firme. E ela começou contando uma história de que na infância dela, ela viveu boa parte da infância dela em um lugar onde o calor no verão era bem intenso e frio no inverno. E de vez em quando tinha umas neves, né? E que tinha vários mamíferos nessa floresta onde ela morava perto, né? Répteis, insetos, pássaros, um monte de coisa. Mas algo que chamava muita atenção nela eram as árvores que tinham lá. E uma das árvores chama-se Yucca brevifolia. Não sei nem pronunciar isso rápido. Brevifolia. Eu pedi para a Lígia, passei foto e passei lá para Isabela, mas eu não sei se a Isabela acho que não está aqui, né, no grupo. Eu não consegui É, colocar. Deixa eu. é, mas tudo bem. Depois a gente coloca lá no grupo, a Tá, foto dessa, eu vou dessas colocar no árvores. grupo. Uhum. Porque, tecnicamente, elas não são bem consideradas árvores. E elas têm muitas no deserto de Mojave, que são encontradas na Califórnia, em Utah, no Arizona, Nevada, em alguns lugares. E acredita que os pioneiros deram a árvore, que ela é conhecida, né, Yucca, deram o nome dela de árvore de Josué, né? E teve curiosidade dessas árvores, porque são umas Eu árvores bem coloquei no grupo, diferentes. gente. Eu coloquei no grupo. Elas são umas árvores diferentes porque elas têm assim como se tivesse os braços apontando, sabe, para algum lugar, né? Elas têm tipo um V nela. E daí ela falou que os pioneiros deram então esse nome, Árvore de Josué, porque ela se parece com o profeta do Velho Testamento apontando os braços levantados em direção à terra da perdição. E daí, quando ela era criança, ela perguntava quem será que é esse Josué, né? E como é que eu vou descobrir sobre ele? E aí ela cresceu e já adulta, ela começou a pesquisar e estudar sobre a vida de Josué, né? E ele guiou os filhos de Israel até a terra da permissão, que era um símbolo de Cristo, e que ele guiava os fiéis à terra da permissão final, né, na presença do Pai Celestial. Mas antes de Josué morrer, ele reuniu o povo e lembrou, né, para o povo, sobre todas as coisas que o Senhor havia feito por eles, né? Então, ele admoestou, puxou a orelha lá do povo, dizendo, escolhei hoje a quem se vai. Está em Josué 24:15. E aí, diante dessa colocação, dessa escritura, né, em Josué 24:15, ela compartilhou conosco, né, na época lá na faculdade de Brigham Young, três administrações de Josué. E ela começa com a número um, que é escolhei. E aí ela cita o Elder Daile Lund, nem sei falar o nome dele, ele é do Coro dos Doze Apóstolos na época, e ele ensinou a seguinte coisa: o objetivo de nosso Pai Celestial, ao nos ensinar, não é que seus filhos façam o que é certo, é ajudar os seus filhos a escolherem fazer o que é certo e, por fim, se tornarem semelhante a ele. Então, eu vou repetir a frase, eu gostaria de que vocês, quem quisesse, se vocês entenderam a percepção é, dessa frase, né? O objetivo de nosso Pai Celestial, ao nos ensinar, não é que seus filhos façam o que é certo, é ajudar seus filhos a escolherem a fazer o que é certo. O que vocês entendem nessa, nessa frase? Entre façam o que é certo e escolherem fazer o que é certo. Alguém entende e pode explicar o que seria? Porque eu acho que ele não quer que nós façamos só porque ele está mandando, e sim porque a gente sabe escolher o que é certo. É como a gente ensinar o nosso filho, olha, tu tem que andar com cuidado. Aí o filho, só por obediência, não, eu tenho que fazer porque meu pai mandou, mas não porque eu quero, né? Mas sim quando E, isso entra no nosso coração que a gente está fazendo porque é bom pra gente. e você faz por amor, né? Uhum. Você não faz, um exemplo assim, bem clássico, vamos dizer, o dízimo, né? As pessoas, quando entram na igreja, ensinam sobre o dízimo. Elas às vezes não têm ainda testemunho, então elas pagam porque alguém está mandando e elas sabem que é o certo a fazer. Mas quando elas escolhem fazer com amor, com vontade, se torna diferente, o dízimo se torna a bênção.
para ela, né, para nós. Então, essa é a diferença entre a gente fazer o que é certo, é claro que entre não fazer é melhor fazer, mas quando a gente escolhe fazer o que é certo, é porque a gente entende e sente diferente. Então, aí é mais fácil a nossa percepção de fazer as coisas corretas, porque nós escolhemos, independente de quem vai dizer para nós fazer o certo, né? Então, alguém mais quer falar? Fazer o Então, que é tá. certo é usar do seu livre-arbítrio, né? De fazer o que é certo. Não é Exatamente. porque Por que você está fazendo aquilo, né? você Entendeu? está fazendo, Porque porque você tem o livre-arbítrio de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Um dos dois. Você é, escolhe, né? isso. Então, nesse exemplo, eu tenho assim, continuando, quando um dos meus filhos tinha, eu acho que uns 12 anos, eu sempre ajudava eles a fazer uma caixinha e colocava, né, eles tirar o dízimo e depois colocar para economizar e para gastar. E assim, todo mês eu falava, daí, já tirou o dízimo? Daí até que um dia ele disse assim, mãe, não precisa mais, você já me ensinou, agora eu sei o porquê do dízimo. Eu achei bem interessante isso, porque até aquela idade eu só ia dizendo, não quero o dízimo, não quero o dízimo. Então ele só cumpria, né? Ele só obedecia. Mas quando ele entendeu o porquê, ficou mais fácil para ele. Então foi bem, bem interessante. Então, no livro de Mormon, Leí nos diz que para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, o Senhor Deus nos concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo, como a Lígia falou, o nosso arbítrio, né? Então, ele nos concedeu essa dádiva, né, que a gente agisse por si mesmo. Por quê? Porque esse é nosso dom e capacidade divina de escolher mesmo em tempos maravilhosos e assustadores, né? É claro que o tempo todo nós estamos fazendo escolha em nossa vida, né? Pode ser escolhas boas, pode ser escolhas não muito boas, e tem coisas que a gente vai se debater e nós vamos precisar pesquisar, estudar, orar, jejuar, fazer muitas outras coisas para que a gente possa decidir o certo, né? E entender o porquê nós estamos decidindo. E aí ela continua falando que ela conversou uma vez com uma mulher que tinha 20 anos e essa mulher falou que ela estava tão sobrecarregada, com tantos problemas, com tantas coisas, que ela queria que alguém escolhesse por ela. Ela estava cansada. Veja, uma pessoa com 20 anos, né, queria que alguém escolhesse por ela. E ela fala que, ao ouvir aquilo, ela pensou nas palavras de Josué, né, que está em Josué 1:9. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Né? Então, que frase, né, inspiradora e motivadora para quando nós estivermos assim, não querendo escolher, né, não querendo, não tendo coragem, ou seja, assustador alguma coisa ou algum momento em nossa vida. Então, as decisões elas fazem parte do plano divino do Pai Celestial. Toda a nossa experiência mortal é centralizada em nosso arbítrio, né? Nós sabemos disso já, né, o tempo todo na igreja é falado sobre o nosso arbítrio. Ele facilita o nosso progresso eterno, né? E o presidente Russell M. Nelson, ele ensinou, se quer ser feliz, escolha a maneira do Senhor, né? Tenha coragem de escolher em retidão, de acordo com os convênios que você fez com ele. Então, nós temos um caminho. Não tem como a gente errar, dizer, gente, eu fui enganada, porque nós temos um caminho. Nós já sabemos de que maneira nós devemos escolher, o que nós devemos pensar, o que nós devemos fazer, para que a gente possa ter uma escolha boa, né? E aí, ela passa para o segundo tópico, que fala, escolhei hoje, né? Ela fala para a gente observar que Josué, ele não fala, né, na situação, escolha algum dia, espere um pouco para escolher, né? Ele fala, escolhei hoje. Porque a procrastinação, né, ela tem sérias consequências em nossa vida, né? E eu gostaria que vocês pensassem no que aconteceria se vocês deixassem de fazer, vamos dizer, a lição de casa ou cumprir designações de leitura no último dia. Não seria nada bom, né, quando a gente procrastina. Porque muitas das escolhas que nós fazemos não podem ser adiadas até um momento futuro, quando nós estivermos tudo, estivermos bem. Eu vou deixar para escolher lá quando eu estiver bem, naquele outro dia. Hoje não. Vamos deixar para depois, né? Então, às vezes a gente gera consequências por procrastinar em fazer uma escolha. É claro que algumas escolhas, eu vou escolher o que eu vou usar no casamento mais tarde, ou roupa, isso sim. Mas aí a gente está falando em decisões sérias, decisões bem importantes, né? Que você não pode procrastinar para você deixar de tomar a sua decisão. Então, algumas escolhas, ela fala que precisam ser feitas diariamente, mas com diligência intencional, né? Enquanto eu vou dar um exemplo de uma escolha minha, eu gostaria que você fosse pensando aí e desse um exemplo de vocês. De uma escolha que vocês fizeram e depois, mais tarde, vocês
souberam, de alguma maneira, ou sentiram na hora que fizeram a escolha, que isso seria uma consequência boa. Né? Então, o que você pensa aí, se tem alguém que quiser falar, enquanto eu falo a minha experiência. Então, quando eu fiz um concurso para a polícia, né, a gente ferrar para ser polícia, né, e jamais eu pensei no que eu iria passar dentro da organização policial, porque em todo lugar tem coisas boas e tem coisas ruins. E chegou um ponto que eu me deparei com equipes que faziam coisas muito, muito erradas. E por um tempo de, acho que uns 2 anos ou 3 anos, eu trabalhei com um colega na frente da minha sala. Ele era uma excelente pessoa. Infelizmente, as escolhas dele era terrível, terrível. E é óbvio que a polícia te dá um certo poder, né? E ele tinha o poder e podia fazer extorquir pessoas. E às vezes ele chegava para mim e falava: Nossa, hoje eu tenho que conseguir, vamos dizer, R$ 2.000. E passava assim, a tarde, tudo, e daqui a pouco ele ficava assim, pegava o dinheiro e fazia assim, como se abanando para mim: Ai, você é besta, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Não sei. E eu falava sempre para ele: Se você dorme com a sua cabeça bem durante a noite, você está fazendo suas escolhas. Eu não consigo. A minha índole, é, a minha própria religião, não bate, não dá. Sabe? Eu falei: Eu não quero nem saber. Eu falava: Não me conta, eu não quero saber, faz a sua vida o que você quer. Pois bem, quando eu me aposentei, ele não conseguiu se aposentar, porque ele tinha tantos inquéritos na corregedoria que ele demorou muito para se aposentar, e quando ele foi tentar, ele foi exonerado da polícia, ou seja, faz mais de 8 meses que eu fiquei sabendo de uma reunião de policiais que ele conseguiu voltar para a polícia para agora pedir a aposentadoria dele. E pessoas que moram ou conhecem ele falou da vida lastimável que ele está levando, né? Então, eu sempre falei para ele: esse dinheiro é um dinheiro maldito, porque você pega com uma mão e você joga com a outra. Você pensa que está ganhando, mas você não está, você está só perdendo. Então, na época, eu sabia como escolher, eu sabia o porquê que eu não deveria fazer aquilo que ele vivia falando para mim fazer, eu entendia pela minha índole, pelo meu caráter, por aquilo que eu sempre aprendi na igreja, pelo sempre aquilo que eu cumpri nos convênios. Então, eu vou dizer, hoje eu não sou milionária, mas eu estou aposentada, eu tenho um apartamento que está no meu nome, eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho pensão, eu viajo 4 vezes por ano, eu estou feliz com aquilo que eu consegui, né? Meus filhos foram para a faculdade, moram no exterior, então, assim, não vou dizer nossa, mas eu sou abençoada e agraciada pelo o que eu consegui, né? Com o meu salário, com o meu dinheiro, né? Então, eu sou muito, muito feliz por eu, na época, quando as coisas apresentavam-se para mim, eu fazia a minha escolha. Eu cansei de sair da equipe. E muitas vezes, quando eu chegava numa equipe, o delegado me chamava e falava: Silvana, eu sei que você não faz isso. Então, assim, eu acho melhor você procurar uma outra equipe. De boa. Eu falava: ok, porque eu não vou fazer mesmo. Então, hoje, eu sou grata ao Pai Celestial por tudo que eu tenho, por todas as coisas que eu galguei, sem extorquir ninguém dentro dos meus 33 anos de política. Eu sou feliz. E todos aqueles colegas meus que eu via que fazia coisa errada, uma hora ou outra chega no meu ouvido, eu vejo, converso com eles, eles têm uma vida miserável. Então, eu agradeço ao Pai Celestial por eu ter aprendido muito cedo com minhas avós, né, com minhas tias, ser uma pessoa íntegra, e depois com o Evangelho na minha vida, desde os 13 anos, a fazer escolhas boas. Então, eu escolhi não extorquir ninguém, né? Então, eu gostaria que, se vocês tivessem, alguém que quiser falar de alguma experiência sobre isso, pode ficar à vontade. Essas situações eu acho bem complicado, porque o meu irmão tem um compadre no interior que ele era polícia federal também, né? Mas, gente, ele tem tanta coisa, mas foi tudo, cada coisa que ele fez. E assim, e o filho dele, um filho só que ele teve, menino, um filho vagabundo, não trabalha, só não vai preso porque o pai defende. E eu vi ele muitas vezes falar, sabe, que ganhava dinheiro assim por fora, né? E eu ficava só olhando, né? Porque também julgar não dá para julgar, né? Mas a coisa é feia, né? Então, nós temos oportunidade, como É, falou aqui, de todos os dias decidirmos a que caminho a gente é, quer seguir. Nós temos, nossas escolhas são diárias, né? Nós temos essas condições, né? Eu tenho muitas outras coisas para falar, né? Mas não, por causa do tempo não dá. Mas, assim,
na polícia você vê um divisor de águas, sabe? E eu agradeço ao Pai Celestial por ninguém virar a cara para mim, simplesmente as pessoas falavam, com a Silvana não dá isso. Então, todo mundo sabia do meu caráter, sabe? E não era só eu, tinha outros colegas. Então, a minha sintonia, a minha energia acabava indo para um outro grupo. E eu vivia feliz, mas cansei de ver colegas meus saindo algemados pela corredoria, sabe? Então, foi uma escolha, né? E nós temos como escolher hoje, né? E ele fala que uma dessas escolhas é a oportunidade de nos arrependermos todos os dias. O presidente Nelson ensinou, nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que um enfoque constante do diário no arrependimento. A escolha de nos arrependermos nos mantém livres dos fardos da culpa, do vício, da vergonha, do ressentimento constante, da indignidade e da autoilusão. Por outro lado, nosso arrependimento diário produz esperança, confiança, entusiasmo, sabedoria, perdão, relacionamentos melhores e uma maior capacidade de receber revelação pessoal, né? Então, ela fala que o escolher hoje faz parte, né, do nosso dia a dia, de nossas escolhas que é apresentada para nós. E o terceiro e último tópico fala, escolhei hoje a quem servais, né? Como discípulos de Jesus Cristo, precisamos estar dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves. Chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Ela fala que quer façamos essas coisas devido a uma designação pessoal ou formal de administração ou silenciosamente, isso não importa. O importante é que nós estejamos prontos a ajudar e a consolar o nosso próximo, né? Tem pessoas que consolam ouvindo, tem pessoas que consolam ajudando, né? Outras financeiramente, outras conversando. Então, tem várias maneiras, e nós sabemos de muitas, né? Para que a gente possa estar a serviço de nosso Deus, que está em Osías 2:17. Então, ela fala que para nós prestarmos muita atenção às pessoas ao nosso redor. Vocês não estão ali por acidente, eu nem ela. Há um desígnio divino na obra de nosso Pai Celestial para que são seus filhos. Vocês podem ser o vizinho bondoso, pode ser o bom ouvinte, pode ser um rosto amável, pode ser a filha ou filho atencioso, o braço forte ou mãos úteis que o Pai Celestial designou para servir as pessoas próximas a vocês, sua família, seus familiares, amigos, colegas de trabalho, companheiros de equipe, colegas de classe e outros. E nada, nada nessa vida é por acaso, né? Então, nessa parte, eu até tenho um exemplo, porque no que eu mudei para essa ala, o presidente da estaca veio me entrevistar para um cargo. E eu falei, presidente, eu fiz um convênio com o senhor. E se eu saísse inteira da minha profissão, com todos os meus sentidos, com braço, perna, porque eu vejo colegas se aposentar faltando um membro, eu iria aproveitar esse mundão. Eu ia conhecer coisas do Pai Celestial, ia conhecer igrejas de outros lugares, templos de outros lugares, mas no momento eu não quero cargo. Eu quero trabalhar quando eu estou aqui. Então, quando eu estou aqui, conte comigo. E passou, mudou de bispo, nosso bispo também me chamou. E eu falei a mesma coisa. E ontem, eu estava ajudando numa atividade de genealogia, né? Foi muito legal na Cidade do Socorro. E aí uma irmã falou, nossa, irmã, você fez legal, nossa, nós vamos te chamar para um cargo. Eu falei, não, irmã, o meu cargo sou eu. Eu quero fazer bem feito aquilo que eu quero. Eu decidi, eu, no caso, escolhi fazer assim. Então, se eu estou aqui, eu vou estar aqui até eu ir buscar meu filho na missão. Então, conte comigo até agosto. Eu faço o que vocês quiserem quando eu estou aqui. Agosto, eu vou viajar, vou voltar. Quando eu voltar, vocês contem comigo. Né? Então, assim, eu escolhi. E eu sei por que eu escolhi. Né? E esse é um convênio que eu fiz com o Senhor. Então, nós devemos estar cientes de nossas escolhas, né? Para que a gente não se arrependa depois. Então, nada, nada nessa vida por acaso. As pessoas aparecem, te convidam, você está perto delas para quê? Põe você nos lugares, para você ter oportunidade de ajudar, né? Então, eu sou muito grata por essas oportunidades. E ela fala que nós não devemos ser inconstantes, né? Ela fala, vamos voltar à floresta da infância dela. E junto com essas árvores, eu vou lembrar o nome, yucca, né? Essa árvore yucca também crescia um um negócio que ela chama de tumbleweed, eu acho que é esse nome, Essa tumbleweed. árvore está no grupo, tá, gente? Se vocês quiserem ver, tá Então, no grupo. Yo creo que soy então yo. tem Está a no árvore grupo. de yucca, que é a árvore que está assim com as coisas lidas. E essa tal de tumbleweed, eu acho que é assim que pronuncia, que tem W-E-E-D, ela fala que elas são aquelas bolas que a gente vê no Velho Oeste, que vai rolando assim, no calor, que elas são secas, sabe? Então, ela se crescia junto com essas árvores,
esse tal de tumbleweed, e Tumbleweed. eles eram presos, né? Eu não sei falar essa palavra, não. E elas são presas, as suas raízes no chão. E elas ficam bem firmes e são nutridas e crescem. Mas acontece que elas são uma erva daninha rolante, né? E quando elas É começam árvore, a... é. Elas, Eu tô vendo a essa árvore. é a árvore de yucca. Essa é da yucca. Agora, aquelas bolas... É yucca. Essa é a árvore de yucca. Agora, esse Thunderbird é aquelas bolas que você vê no deserto rolando. Acho que a Lígia daqui a E pouco tem a vai lá outra fazer. árvore. Uhum. A outra é tipo como se fosse uma erva daninha, assim, umas coisas, umas bolinhas. Essa é outra árvore. Vê se você consegue puxar, Lígia, aquelas bolas. E tem até uma casa, tem um monte assim na frente. Ah, ó, isso, essas bolinhas aí. E elas são enraizadas enquanto elas estão verdes. Mas chega um tempo que o que acontece? Elas vão ficando velhas e elas não tiram mais o nutriente da terra. E elas começam a rolar. Então, nós não podemos ter igual esse tumbleweed, porque elas são levadas conforme o vento. Né? Se o vento vai para a direita, elas vão para lá. E se elas vão para a esquerda. Já as árvores, né? A yucca, ela não. Ela tem uma raiz muito sólida. Apesar dela não ser tão frondosa, as raízes dela é muito sólida na terra e o vento pode passar que ela não verga, ela não quebra nada. Mas essas coisinhas aí, essas Ó, aqui bolinhas que que você você mostrou chamou, aqui, ó. isso, Ah, elas são tá. uma erva daninha. Ó, elas são ervas daninhas, que elas se criam muito rápido, se desenvolvem e se proliferam muito rápido. Só que, se vier um vento aí, vai levar todas elas, porque elas, quando vão ficando secas, elas vão conforme o vento. Então, ela faz uma comparação, que nós não podemos ser inconstantes como esse tumbleweed aí. Nós devemos ser igual a yucca, que a yucca, né, por mais que ela não seja tão frondosa, que ela não tenha para cima, ela só tem galhos, mas ela é muito difícil de ser arrancada da terra. Por quê? Porque ela recebe nutrientes e ela está firme, muito firme para baixo. Então, ela fala assim que em Efésios 4:14 está escrito assim, Paulo advertiu os Efésios que algumas pessoas são inconstantes, são levadas em roda por todo o vento de doutrina, pelo engodo dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, né? Então, ela nos diz assim, que as árvores de Josué e os tumbleweed crescem lado a lado. No entanto, um permanece firme sobre qualquer adversidade e o outro é levado pelo vento. Então, que nós possamos ser como as árvores de Josué, não como esses tumbleweed. Nossa, depois vocês me falem no grupo como que pronuncia isso. Eu acho que é. Meu Deus. Tumbleweed. Tumbleweed. Ramboia, Nossa, aham. nossa, é bem diferente do que eu estou Tumbleweed. falando. Mas, então, o Senhor disse, mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. Escolham permanecer firmes e não ser movidos dos alicerces de sua fé e da fonte de revelação. Permaneçam firmes e não sejam movidos das promessas de seus convênios ou da obra que o Pai Celestial tem para vocês aqui. Escolhei hoje a quem servais e estabeleça esse compromisso consigo mesmo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então, irmãs, essa aula foi muito esclarecedora e para mim foi muito boa para mim fazer um check-up, né, das minhas escolhas e ver onde é que eu estou. As consequências foram boas para mim, né? E eu tenho que continuar todo dia tendo escolhas e eu quero que as consequências sejam boas. E eu escolho por amor, não por pressão, né? Que nós possamos ser igual a yucca, não como esse Tumbleweed. tumbleweed, Oi. tumbleweed aí. Então, até é bom eu nem saber o nome direito desse trenzinho. Mas assim que nós possamos ser igual a yucca, né? Que a yucca tem raízes fortes, porque desde que ela nasceu, a sementinha, ela já foi fixando melhor na terra, né? Que a gente possa ser fixado no Evangelho e nas coisas do bem, né? Então, é o que eu deixo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem um vídeo, Amém. tem um vídeo Obrigada, aí, Silvânia. tem um vídeo aqui, Silvana, que eu posso. Linda comparação, adorei. Tem mais aqui tem um vídeo do presidente Holland. Permaneçam no barco. Achei bonito também. Tá gripadinha, Lígia? You're troubled, but we all do. Everybody does. Don't abandon the ship when the waves are a little high. That's when you tie yourself in and put the life jacket on, you hold on to an oar and you don't move. The worst thing you could do is to leave the profession you're in this case, the gospel of Jesus Christ. Not assume that the first time there's trouble,
that God hates me, or God doesn't love me, or He doesn't answer my prayers. Be careful, because I don't want to insult anybody, but it's foolish. Talk to the Savior about continuity, about His giving up. He had gotten halfway through His atoning sacrifice and said, "Doesn't look to me like anybody's very appreciative here. I'm quitting." Well, every one of us would be in sorry soup if that's what happened. Thank heavens it wasn't. And He said, and did see it through to the end. And I think we sometimes pass over it in the New Testament account, but I think one of the great things He said in those final 7 phrases from the cross, one of the sweetest is when He said, "It's finished. And Father, unto Thee I commend my spirit." Well, I'm grateful that He was able to finish it. I'm grateful that for my sake and yours and everybody we know and our children and children's children, that He was able to see that through. Well, we're supposed to see through a little difficult weather. We believe that we are gods in embryo. We teach that. We believe that. It's in the scriptures. But how does that happen? What's the mechanics of that? On the morning of the first resurrection, does the coffin open and somebody jumps out and says, "I'm here, Lord, give me a number"? Well, I don't think so. I think, like everything else, it's line upon line and precept upon precept. We get to practice. We get to practice. If you want patience, well, hold on. The Lord's going to give you a dozen things to be patient about. The very things you don't want, but that's where you say you need to grow, that's what He's going to give you. If you say, "I want to be long suffering," it's just that I don't want to suffer, and I don't want it to be for very long, but I'm really for long suffering. Well, that isn't the way it works. You get these opportunities to grow inch by inch, by experience, child by child. You just get a chance to begin to work on those and tick those off until we hope we have some mastery. And we're on our way to the end. We haven't given up. We didn't bail out on the marriage. We didn't turn the kids away. The sun always comes up. It always comes up. And so we stay with it. We hang on because they give the blue ribbons down at the end of the track. They don't give them up at the front, the first 10 yards. I read a book once by Don Scholander. He was a swimmer at Yale the year before I came there. At 18 years of age, he had 26 world records and 38 American records. And he had, 4 gold medals from the Olympics. And somebody asked him, the championship swimmer, and he says, "You quit when you don't get a stroke. You win." So, Presidente Holland era tremendo, né? É, Ele era tremendo. Uhum. Só tinha em espanhol, por isso que eu falei, mas achei bonito que ele fala. Nós nos mantemos dentro do barco, né? as palavras dele são Aham. fortes. Muito Sim. forte. Viu o que ele falou? Mas hoje em dia tem que ser assim mesmo. Direto e reto. É como você Como falou, ele- né, Silvana? Da gente, como como aquelas ele- árvores, foi comparado com as árvores, né? Permanecer, Aham. né? E temos que permanecer dentro do Evangelho, não porque tem que fazer, mas porque nós sabemos que é o que nós temos que fazer. Como ele, como falou, Exato. como ele falou, né, o Elder Holland, que a gente quer paciência, o Senhor vai dar oportunidades para a gente ter paciência. Não peço mais isso, não. Así es, así es. Assim é, mas Así es. Sabe que eu estava pensando mais sobre agora? Eu Eh, gostei sobre a comparação da yucca e desse tumbleweed aí. Porque, veja, se nós somos um yucca, nós estamos bem enraizados na árvore, a gente pode dar sombra para os outros, a gente pode dar um lugar para a pessoa descansar. Então, se nós estamos enraizados, foi como ela falou ali, nós temos condições de ajudar outras pessoas dentro da igreja ou fora da igreja que se aproximam de nós, né? Nós temos a força, né? A raiz está bem lá no fundo, nós podemos fazer como a árvore, né? Dar frutos, dar folha, dar flores, dar como se diz, paz, aconchego, e agora como se a gente for igual aquelas bolinhas, nós não podemos dar nada, porque a hora que vier um vento, um sopro, nós saímos correndo, saímos rodando por aí. Eu achei interessante. Nossa, eu gostei dessas comparações. Eu também Muito achei bom. muito interessante. A Muito comparação bom. ótima, é verdade. Muito boa aula. Uhum. E obrigada, menina, por suas palavras também. Obrigada. Gracias. Obrigada, Gracias. Silvana, por sua aula.